Insight Coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental. Olá, muito boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Insight Coletivo. Quero muito agradecer a todos aqui presentes, as pessoas que estão aqui participando dessa sessão, participando desse encontro. Agradecer as pessoas que têm dado feedback sobre os encontros anteriores, sobre como tem sido importante essas temáticas. As pessoas elas têm visitado o nosso canal do YouTube, têm consumido os encontros, o conteúdo dos encontros anteriores. A gente tem um podcast também que tem, enfim, todos os encontros também lá disponíveis em podcast. Você pode encontrar em todas as plataformas aí de podcast, nas principais, pelo menos, você vai encontrar o Insight Coletivo. A nossa missão aqui é divulgar conteúdos científicos sobre saúde mental, divulgar essa temática, que é uma temática que cada vez mais ela está em voga, Assim, a gente vê que as pessoas cada vez mais discutem a importância da saúde mental, discutem a importância de trabalhar, de elaborar a própria saúde mental, mas a gente tem visto, eu pelo menos particularmente, tenho visto poucas iniciativas, eu diria, muito fundamentadas, assim, Então, e assim, sem nenhuma falsa modéstia, eu posso dizer que a nossa iniciativa é muito fundamentada porque são encontros muito aprofundados, assim, com pessoas de referência, e a gente tem buscado realmente fazer essa discussão bem ampliada. Para 2024, a gente tem uma perspectiva de inaugurar, a gente fomos vencendo etapas, A gente conseguiu fazer o canal do YouTube, conseguimos fazer o podcast, conseguimos fazer um financiamento coletivo. Hoje temos colaboradores desse projeto, pessoas que colaboram com o projeto lá no site do Catarse. Essas pessoas, elas colaboram, elas contribuem para que esse projeto continue vivo, porque aqui a colagem precisa de alguma coisa, precisa de marketing, precisa de contratar um estúdio, porque alguns encontros a gente faz em estúdio. Então a gente tem essa proposta do financiamento, e para 2024 o meu sonho, meu desejo é a gente inaugurar uma revista eletrônica. É a nossa meta para 2024, Para que além dos encontros, além dessa possibilidade de ter esses encontros em canal de YouTube e em podcast, a gente possa ter artigos publicados com ISBN, de uma forma bem organizada e que tenha respaldo, para a gente poder escrever mesmo, Sem mais ousados nesse sentido, de publicar, escrever e publicar o que a gente discute. Então, eram esses recados. Hoje a gente tem mais uma pessoa muito especial aqui para compartilhar com a gente, a Maria Clara Fulco, que é nutricionista. Eu vou pedir que ela se apresente para a gente começar o nosso bate-papo hoje. Boa noite, doutor Adriano e todo mundo que está aqui presente. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Maria Clara Fulco, sou nutricionista, clínica, já andei aí no campo da psicologia, já fiz a biossíntese, E quando a gente abre a caixinha, não tem como fechar mais, Então, meu olhar diante do cuidado nutricional permeia a escuta clínica, a história diante desse comportamento alimentar para juntos podermos construir um elo com a nutrição, Ah, Clara, então você não é a favor de dieta? Eu acredito que o caminho não é esse, de dizer se é a favor ou não. Cada paciente, cada manejo vai exigir uma intervenção diante dessa construção, E o material de trabalho que eu tenho é o planejamento alimentar, Além da escuta, além da suplementação, além de olhar a clínica, o corpo, a bioquímica, Mas também olhar esse elo das problemáticas alimentares, hoje que é algo que a gente precisa ter muito cuidado, A saúde mental hoje, ela está bem interligada com a nutrição, nesse elo dessas problemáticas. Pois é, e essa é a primeira provocação que eu faço, sabe, Clara, assim, como é que você observa essa inter-relação? Como é que você observa essa ligação que parece muito óbvia, Quando a gente fala para as pessoas dizem, claro, é óbvio que a alimentação influencia, Mas como essa relação é feita? Como é que você percebe essa ligação que você acabou de mencionar?
a relação com o distúrbio alimentar ou o comportamento, Não, as emoções? a relação do alimento com a saúde mental. Sim. Eu vou fazer um questionamento, né? Eu vou começar essa resposta com uma pergunta de uma paciente que eu atendi hoje, que eu entreguei o planejamento, que ela elaborou comigo esse planejamento. Ela olhou o cardápio com as receitas e disse: Clara, e meu dia do lixo? Eu fazia algum tempo que eu não escutava isso, porque quem me conhece, quem já é acompanhado, quem conhece meu, né, minha didática diante da construção, já não tem muito dessas perguntas. Porém, eu disse, me diga uma coisa, qual seria o contexto de um dia de lixo? Não, se eu sair com alguns amigos, for no restaurante, tiver um aniversário, estou cheia de confraternização esse mês, tá. Quer dizer, então, que você está com quem você ama, com quem você quer compartilhar um momento, com quem você constrói vínculos. Isso é dia de lixo? Ele olhou assim para mim. Né? Então, eu acredito que a gente escolher um alimento perpassa por toda essa história, por toda a geração de avós, de bisavós, de avós, de mãe, de como a gente pode estar escolhendo esse alimento, né? Então, eu respeitei muito esse questionamento dela, porque já veio de muitas dietas restritivas. A gente vive num modelo de compulsões, não só de comer muito, mas também de não comer nada. E isso eu observo que isso também é compulsivo, né? Principalmente agora, que a gente tem dias para iniciar o verão. Apesar do calor que a gente está vivendo já nessa primavera, né? Dia 22 de novembro, a gente inicia o verão. E todo ano eu faço muitas reflexões de quem chega até mim nesse período. Qual a busca diante desse emagrecimento rápido, né, que a gente tem muito na mídia, essas vendas de projetos, protocolos, né? Então, isso, se você tira algo, né, dessa alimentação, onde é que fica esse vazio? Né? Onde é que vai andar? Será que está todo mundo assim tão preparado para essa falta, para esses vazios alimentares? Então, eu tenho muito cuidado, né, em escutar o desejo diante de uma mudança no comportamento alimentar. E, antes de tudo, cuidar do que, não de tirar, o que é que a gente pode incluir. A gente cuida, eu tenho uma formação em modulação intestinal, e estudo muito o intestino, porque eu atendo muita demanda de sensibilidade alimentar, de doenças autoimunes, né, de infertilidade. E como é que está o intestino dessas pessoas? Antes de estar fazendo restrições, fazendo dietas cetogênicas, low carb, né? Como é que está essa permeabilidade, essa produção de neurotransmissores, que a gente sabe que tem uma grande produção a nível intestinal, né? Nervo vago, o sistema nervoso simpático, parasimpático, tudo aí interligando nossas escolhas alimentares, né? Então, nossas emoções, elas guiam, sim, a gente sentar à mesa e poder escolher ou uma salada, ou um carboidrato, né, uma proteína. Então, esse elo da transgeracionalidade, da história clínica, desse vínculo com a comida, é que a gente vai cruzar com essas emoções que a gente está vendo aí, né, em 2023, muitas questões relacionadas à alimentação e ao corpo, né? Então, eu acredito que esse questionamento que eu recebi hoje, que eu fiquei, dia do lixo, fazia um tempinho que não me perguntavam sobre isso, né? Mas se é um lixo, porque a gente está ingerindo, né? A impressão que eu tenho é que, assim, que de modo geral a gente vive numa busca, numa eterna busca, né, nesse equilíbrio entre a compulsão e o limite, né? Na Sim. medida a gente vive na compulsão
na compulsão, usando esse termo, né, da realização desses desejos, mas o tempo todo limitando esse desejo, né, tentando frear esse comportamento para limitar, né? É um ciclo que a gente vive, que a gente está falando de alimento aqui, mas isso é em relação a tudo, né, Clara? Acho que em relação à vida, de modo geral, né? Gente, se vocês quiserem, é um bate-papo, viu? A gente escolheu fazer desse formato, então fiquem à vontade, levanta a mãozinha, coloca no chat alguma pergunta, podem fazer também colocações, fiquem à vontade, é uma conversa que a gente tá tendo aqui, tá bom? A gente vai aprendendo também, né, diante do que a gente vai sendo questionado, porque tem coisas que, de fato, a gente tem que construir, né? Eu estudo muito suplementação, intestino, eixo cérebro-intestino, comportamento alimentar, né? Recentemente eu até fiz um curso de problemáticas alimentares na psicanálise, que me abriu muito a questão do olhar diante da transgeracionalidade, né? Que é algo que, na minha anamnese, eu sempre pergunto históricos de doenças crônicas, de pais, avós, mas eu não me atentava ao comportamento, né? Como era sentar à mesa? Eu tenho pacientes que não sentam à mesa para fazer refeições, né? Já que não é difícil para mim, porque eu fui criada, eu tinha que sentar à mesa, todo mundo junto, né, para poder fazer as refeições. Tem gente que come numa bancadinha, ou come no trabalho mesmo. Então, até isso é uma construção diante do que é o desejo de se alimentar melhor, né? Se alimentar de uma forma mais saudável, que foi outro questionamento que eu tive hoje em um atendimento de uma paciente. Ela disse: Clara, eu tenho um desejo de emagrecer porque eu preciso, eu estou com minhas taxas todas alteradas, mas eu não tenho o desejo de almoçar feijão, arroz, legumes, que eu acredito que é o que você vai passar para mim. Eu disse: tá, mas como é a sua hora do almoço? Não, porque eu tenho que pegar minha filha, eu tenho que voltar para trabalhar. Mas por que tem que comer feijão, arroz, salada na hora do almoço? Porque é o convencional? Se não é o possível para você, a gente pode tornar isso saudável sem ser o convencional, né? Algo que a gente possa transferir uma refeição maior para outro horário, né? Porque a digestão, ela também é muito prejudicada, a permeabilidade intestinal, ela é muito prejudicada quando a gente não mastiga bem os alimentos. Não é só ter que tomar um probiótico, fazer uma modulação intestinal. Não. Se você come correndo, então essa ação enzimática a nível de boca não vai estar agindo. Então o alimento vai chegar aí nessa mucosa intestinal super agressivo, por mais que seja uma salada. Né? A impressão que eu tenho é que a gente come realmente de forma muito rápida, desatentos em relação ao alimento, e comemos coisas que são imediatas, né? Os ultraprocessados, coisas que estão muito à mão, que estão prontas, né? Eu tenho essa impressão, não, assim, é isso que eu observo de modo geral nas pessoas. Clara, aí eu tenho uma pergunta em relação a isso. Você acha que esse estilo de vida em relação ao alimento hoje, a forma como se come e o que se come, leva a você acha que hoje o padrão de problemas relacionados à alimentação, ele está relacionado a isso? Ele não sei se eu estou me fazendo entender. Se existe um padrão de adoecimento específico em relação a isso? A velocidade com que a gente tem, né, a dinâmica, vamos falar assim, né, a dinâmica de ações, de trabalho, de atividades, elas hoje, na atualidade, prejudica, sim, o comportamento e o vínculo com a comida, né? As pessoas têm dificuldade de separar um dia para planejar o que vai comer. Então, os ultraprocessados, os fast foods, os enlatados, as marmitas de plástico, né, que são aquecidas em micro-ondas, enfim. Tudo isso vai contaminando o alimento, sim.
Hoje, um dos papéis que eu tenho no meu consultório é resgatar, né, um pouco dessa história do poder parar para poder escolher o que se come. As pessoas não conhecem, muitas pessoas ainda não conhecem. Né? Eu atendo adolescentes também, e eu tenho eu peço para trazer, algumas vezes, né, quando isso cabe na consulta, trazer um rótulo. As pessoas não leem rótulo. Né? Então, às vezes eu peço uma filha, mãe, eu tenho 2 filhas, nem me apresentei nessa parte, né? Mas eu sou mãe de 2 meninas, de Maitê, que tem 11 anos, e Isa, que tem 5 anos. E Maitê, na pré-adolescência, me questiona muito, mãe, você nunca me deu tal coisa, por que você não comprou, vou dar um exemplo, né? Um salgadinho daqueles empacotados. Tá, mas você já leu o que tem ali? Mãe, é muita coisa. Mas eu posso provar? Tem todo o direito de provar, todo o direito. Mas de conhecer o que está comendo também. Né? Da gente poder... E eu digo muito a ela, do mesmo jeito que é importante a leitura, as aulas, o entendimento diante do mundo, que a velocidade de informação é surreal, para a gente poder fazer escolhas, a gente também tem que conhecer os alimentos para poder escolher. Com certeza. Tem uma pergunta muito boa aqui da Betise no chat, que ela colocou assim: gostaria de entender de forma concreta, pragmática, como o seu trabalho ajuda no combate ao transtorno de ansiedade. Ouvimos e lemos sempre que o cérebro e o intestino estão intimamente relacionados, mas minha compreensão não alcança como o nutricionista age diretamente nessa questão. Betise, ótima pergunta. O eixo cérebro-intestino. No nosso intestino é produzido, a gente tem, né, o nosso intestino é cheio de microvilosidades, né? São células uma juntinho da outra. Se o intestino está funcionando bem, tá? Ele não não deveria ser permeável, não deveria ter os leaky guts, que esses são os espaçamentos Desculpa, Clara, só para ficar claro, o que é que significa ser permeável? Permeável é quando o intestino está com as células abertas, inflamado, gotejante, cheio de leaky gut, com baixa produção de neurotransmissores, de grelina, né, de todo... eu até anotei aqui, secretina, colestorquinina, enterogastrona, né, que são hormônios produzidos no nosso intestino e que vão modular aí os hormônios também da saciedade, né? Então, quando a gente tem um intestino muito permeável, muito gotejante, ele tem uma baixa produção de neurotransmissores, de serotonina, de dopamina, né? E a gente sabe que o nervo vago, ele vai conectar esse eixo cérebro-intestino, consequentemente, o paciente vai ser mais ansioso. Mas mas vai ter que usar o quê? Hoje, eu questiono, a gente vai ter que fazer o quê? Por que não mastigar? E isso mexe com a ansiedade. Então, é um ciclo. Eixo cérebro-intestino é o ciclo. O que a gente não faz de comportamento, que já veio de uma longa jornada, o intestino sofre baixa produção de neurotransmissores, que o doutor Adriano pode até explicar melhor, né, diante disso. Né? Tem as vendas, a produção do sistema nervoso central, mas eu estou falando do intestino, dessa forma desse intestino de se ter uma homeostase, ter um equilíbrio diante também da produção de bactérias, manutenção de bactérias boas, que são as gram-positivas, elas produzirem também um ácido graxo de cadeia curta, que a gente chama de butirato, que é o que deixa o intestino mais maleável, mais hidratado. Né? Então, a saúde intestinal está diretamente relacionada à ansiedade no sentido de produzir menos, quando ele está inflamado, ele tem uma baixa produção e manutenção desses neurotransmissores, que são a base para que esse corpo entre em homeostase. Assim como também o GLP-1, que a produção é intestinal. Né? A resposta dele,
A dinâmica do GLP-1, que a gente hoje tem, né, muitos tratamentos usando os análogos do GLP-1, que são as canetinhas, enfim, tem também via oral, o equilíbrio dele existe dentro do nosso corpo, mas diante da dinâmica, né, de toda essa vida corrida e conturbada, a gente vai deixando de produzir e vai precisar reaprender. O que é GLP-1? GLP-1 é justamente uma enzima, uma substância que modula a insulina, que trabalha a saciedade, ela sensibiliza menos essa resposta glicêmica, né? Então, é um medicamento utilizado que dá saciedade, então é utilizado muito na ansiedade, no impulso alimentar, né? Para dar um bloqueio e modular a recaptação a recaptação não, o estímulo da insulina, porque ele já tem uma resposta glicêmica. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que se a gente tiver um intestino equilibrado, né? Por exemplo, uma população de bactérias boas, né? Uma população de bactérias boas, um intestino saudável, essas células saudáveis, uma produção adequada de neurotransmissores, isso vai ajudar no controle da ansiedade, né? Por uma produção de neurotransmissores, né? E o nutricionista ele vai ajudar dando ferramentas para que esse intestino seja saudável. Isso mesmo. A Adriana levantou a mão. Adriana? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Antes eu queria falar que a mesa, né? É a questão de almoçar, de comer na mesa com outras pessoas, é uma união, né? Eu me lembro que um pastor disse que, eu não sou evangélica, mas um pastor disse que Jesus se uniu com os discípulos, né? Então, assim, essa questão de como quando a gente está comendo com outras pessoas, nós estamos nos unindo, nos reunir, então, tá vendo a união, né? De uma forma ou de outra. Mas, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de seguir dieta, porque eu, assim, não sou muito ligada a fazer comida, né? Assim, eu não aprendi muito a cozinhar. Aí, e eu sei que tem a questão da infância, assim, na adolescência eu não aprendi, então eu não tenho uma certa dificuldade, que agora eu estou querendo aprender. Mas, assim, eu vejo, assim, eu sei que a nutricionista passa suplemento alimentar, eu compro, assim, tem coisas que eu acho importante, né? Mas, assim, fazer dieta, assim, coisas assim, no Google mesmo a gente aprende a fazer alguma coisa, mas, assim, eu não consigo seguir totalmente a dieta nutricional, que eu vou até para nutricionista para ver se eu mudo essa minha visão. Aí eu queria saber, e quando eu era mais jovem, eu sentia muita dor no estômago, e não dava nada, porque a questão, depois eu fui compreendendo que a questão do estômago é como se fosse o nosso cérebro, né? Então, assim, eu acho que as emoções iam todo para o estômago. Eu fazia ultra e não dava nada. Não tinha nada na bactéria, não tinha nada. Assim, aquela bactéria que dá, né, quando você faz uma endoscopia. Então, assim, eu queria saber, assim, como é que a gente consegue levar uma vida, até pela questão, vendo que muitas pessoas têm uma dificuldade, não estou falando no meu caso, mas, assim, até de dificuldade alimentar, né? Como é que eu digo? As pessoas têm insegurança alimentar, né? E como é que a nutricionista de posto de saúde, não só de consultório, como é que ela vai fazer com que atenda? Eu sei que existem as dietas, né? Mas, assim, é visto toda essa questão, assim, a dificuldade da pessoa seguir uma dieta, né? Eu queria só colocar essa questão e perguntar como a nutricionista age nesse caso. Obrigada. Obrigado, Adriana. Obrigada, Adriana. Então, vamos lá. Tiveram alguns questionamentos que eu até fui pontuando, né? Diretamente relacionado, né?
quando a gente tem uma questão do que não consegue comer, possivelmente não tem espaço, às vezes, né, para entrar algo, quando a gente tem uma dor que não é diagnosticada depois da investigação médica, né, de todo o processo de exames mais invasivos, enfim, né, mas não tem como a gente separar, né, a gente também do que é que a gente se alimenta? A gente não se alimenta apenas de comida, a gente também se alimenta de sentimentos. Muitas vezes eu falei do sentar à mesa, mas no início do ano, vão fazer 15 anos que eu faço consultório, né, que é algo que eu amo, é a clínica, mas já teve um caso que me chamou a atenção dessa questão do sentar à mesa, tá? Eu falei do que é o ideal para o corpo, mas muitas vezes sentar à mesa remete a gente o conflito, a briga, o pai que sai rápido, que não pode sentar e poder dialogar de como foi, nem perguntar como foi esse dia, né? Porque já traz também essa transgeracionalidade de uma má relação do sentar à mesa, né? Do mesmo jeito que eu toquei no assunto do almoço, que às vezes a gente tem que adaptar sim, porque o ideal não é possível, e se a gente prescreve o ideal, pode até estimular o adoecimento, porque fica numa questão de, poxa, prescreve algo que eu não consigo fazer, será que eu tenho algum problema alimentar por causa disso? E eu acredito que outro ponto que a Adriana trouxe, que é a clínica em posto de saúde, na saúde, né, primária, é isso também, o que é possível? Tem gente que não tem o que comer, né? Então, na saúde básica, eu trabalhei 6 meses na saúde básica, logo no iniciozinho da minha formação. E o que é que chegava muito? Não tinha quase nada para comer, mas comia biscoito recheado, pipos e refrigerante, né? Então, é poder fazer com que esse comportamento vá mudando. Porque se a gente come algo de mais qualidade, a gente tem mais energia para enfrentar esse mundo afora, né? A gente pode até compartilhar se eu tenho arroz, o outro feijão, por que não se unir diante disso? Né? Então, eu trabalhei 6 meses na saúde básica e eu fazia encontros com a população que chegava até mim para justamente ver o que é possível. Eu também estagiei na faculdade em posto de saúde e eu fazia muita ação com mães, né? De que forma a gente pode estar trazendo do que é menos industrializado, ultraprocessado, para dar qualidade a essa alimentação, né? Então, eu acredito que diante de um comportamento alimentar, a gente tem que realmente escutar a história de cada um, para ver o que é que vai ser proposto, né? Se não consegue preparar, porém tem o desejo, por que não começar com o simples, né? Uma papinha de aveia, se é possível, né? Eu sou nutricionista, né? Mas eu tinha muito medo de riscar fósforo. Todo mundo tem uma questão com o sentar à mesa, com o alimento, com preparar, né? Eu tinha muitas vezes desejo de preparar algo quando era mais nova e não conseguia riscar o fósforo. Porque quando minha mãe, né, quando a gente era pequenininha, minha mãe ficava sozinha com os filhos e teve o vizinho teve uma queimadura muito grave, né? E quando ela precisava sair resolver alguma coisa e, né, não podia dar conta dos filhos, ela botava não toque aqui. Então a memória diante do comportamento, né? Ela existe. Hoje eu já risco, eu faço questão, eu quero riscar o fósforo, né? Mas existe uma história diante do não conseguir cozinhar, diante de não conseguir sentar à mesa, diante, né, de todo esse processo. Não é somente prescrever um cardápio e achar, né, que a gente vai estar ali resolvendo uma problemática que vem de uma longa história.
Pois é, essa história do inclusive, assim, já ouvi muitos relatos de muitas pessoas que abandonaram, né, a orientação de um nutricionista por causa dessa questão do cardápio, né, por causa do engessamento que esse cardápio, às vezes, ele enquadra, ele remonta, a pessoa fica engessada, ela não se identifica com o que está ali e acaba sendo algo que é danoso, né, é mais danoso do que benéfico, muitas vezes, né. Isso. Tem uma Porque, pergunta pode dizer. que Jéssica fez aqui, ela pergunta se a suplementação com L-carnitina tem uma relação de bem-estar e efeitos sobre sintomas ansiosos e depressivos. Porque a L-carnitina, ela vai ajudar no processo energético do corpo, né? Ela vai ajudar esse intestino a dar uma recuperada a nível energético, né? Então, assim, não tem muita evidência, mas juntando, né? Porque a nutrição, a gente vai precisar não só a L-carnitina resolve, não. O que vai resolver é toda essa jornada de como a gente vai modular o intestino. Eu estou com problema intestinal, vou usar um probiótico? Vai, mas não no caos, né? A gente vai ter que ver qual é a cepa interessante para aquele processo, como é que está essa desbiose, que é justamente desbiose, é essa desregulação das bactérias no nosso intestino, né? Mas a L-carnitina tem uma função, sim, a nível energético nesse intestino. É tanto que ajuda também, né, na produção desse butirato e aumentar esse gasto energético, então também é utilizado para o emagrecimento, né? Então, a gente tem sim, né? Se a gente for unir todo o cuidado, pode sim ter uma função bem bacana. Uma coisa que eu escuto e que tem até a ver com o que a Adriana falou, né, e você comentou um pouco dessa coisa da segurança alimentar, e eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, que se alimentar de forma saudável é mais caro. Né, eu já escutei várias pessoas falarem isso. Uhum, Né? uhum. Você concorda com isso? Você acha que existem alternativas práticas para ajudar as pessoas a se alimentar de forma mais saudável e demonstrar para elas? Não sei se existe algum tipo de literatura ou portal ou site que você indica para essas pessoas, onde elas podem aprender a se alimentar de forma mais saudável, sem onerar o orçamento delas. Sim. Tem o site do Comer Intuitivo, depois eu posso até enviar para estar disponibilizando, né? Mas nessa questão da segurança, tem duas coisas, né? A primeira eu acho, né, que hoje o mundo é muito mais caro um orgânico do que um não orgânico, né? É muito mais caro um sem lactose, quando a pessoa quer comer um queijo e tem uma intolerância à lactose, do que o sem lactose, né? Mas o que é que a gente quer investir, sabe? Na prevenção, na doença. Tudo isso tem que ser avaliado, mesmo na saúde básica. Porque, como eu digo, tem o mínimo, mas compra algo que adoece, não algo que nutre, né? Então, o que o custo de você cozinhar em casa é bem mais em conta do que você comer fora também. E poucas pessoas podem fazer isso. E às vezes podem, mas não têm recursos de entender como fazer isso, né? Teve uma paciente, doutora Clara, você só trabalha um turno. Eu disse, eu só atendo um turno por dia, né? Ou pela manhã ou à tarde. Porque eu disse a ela, seria algo assim, surreal se eu pedisse para você cozinhar em casa, ensinar você como elaborar algo, se eu não fizesse para mim. Que é o que a gente vê. Eu acredito que tem dietas que não são possíveis porque não olha para essa relação com a comida, sabe? E acha que o que eu faço é muito fácil você fazer. E não é. Existe um sacrifício. Existe bancar esse tempo, né? De estar investindo na saúde. Né? Então, comer saudável
muitas vezes a gente pode estar reorganizando esse contexto, né, para pensar se é caro, se é barato, o que é que eu posso fazer, né? Eu poder elaborar, enfrentar o medo, né? Porque tudo isso, até a nível de relacionamentos, né? É interessante que a forma com que eu tenho, é outra coisa que nas leituras de distúrbios alimentares, eu tenho até um livro que eu, até está aqui, vou trazer para vocês, distúrbios alimentares, que fala de problemáticas alimentares, e uma das passagens fala justamente de como a gente esquece de que a forma, ou não sabe também, a forma com que a gente lida com o alimento é a forma com que a gente lida com as pessoas. São nutrições muito, né, a nutrição ela é muito ampla hoje em dia, né, e às vezes a gente precisa estar olhando também para esse autoconhecimento, a gente se conhecer o nosso comportamento, conhecer a forma com que a gente lida com aquelas emoções, né? Não é fácil eu me organizar para ir para uma confraternização, porque eu vou desandar tudo. Aí a gente traz, não é fácil eu ir para tal confraternização, porque eu também vou me encontrar com pessoas que mexem com a gente, né? Principalmente no final de ano. Eu tenho problemáticas alimentares a nível de clínica que traz, Clara, como o Natal é difícil para mim. Então, eu como para poder me acalentar, para poder ficar saciado e não me esvaziar diante da angústia do conflito que né? Tá todo mundo junto no sintoma, né? Então, eu acredito que nutrição clínica é isso, a gente poder olhar de diversas formas como é que a gente lida com o alimento. Tem uma contribuição aqui no chat. Veríssimo fala o seguinte: tem um livro muito bom que se chama A Experiência da Mesa, de Devi Titus, e fala sobre tudo isso, inclusive relacionar a queda do Império Romano à perda dessas relações humanas que começam em casa e à mesa. Perfeito. Vou anotar, viu? Como é o nome? A Experiência da Mesa. Devi Titus, o autor. Jaira pergunta se vai falar alguma coisa sobre obesidade e depressão, né? Se existe alguma relação da obesidade e depressão, imagino que é isso. E ela pergunta ainda se existe algum tipo de alimento, né, que o depressivo deve comer, alguma recomendação. Uma pessoa com depressão deve comer tal tipo de alimento. E aí a gente já poderia ampliar para ansiedade, não sei, se você pode também dar algum tipo de recomendação nesse sentido. A gente sabe que tem alguns alimentos que têm substâncias que vão ajudar na produção desse triptofano, né? E que já tem o triptofano. São alimentos, comida, né? Então, a ansiedade, a depressão, ela está diretamente relacionada à obesidade, porque justamente a gente está falando de uma célula desnutrida, né? De um corpo que ele não dorme, que ele não descansa, que ele está o tempo todo atento, né? Porque ele está atento o quê? São células atentas a querer, precisando de nutriente, né? Então, magnésio, vitaminas do complexo B, como é que está essa B12 desse paciente que está com depressão e ansiedade? Como é que está a ferritina desse paciente? Então, a célula da gente, né, é bem pequenininha, mas que forma a gente. Ela precisa ser nutrida, sim, com vários nutrientes. Então, as proteínas, os aminoácidos, né, as vitaminas e minerais, tudo isso deve ser pontuado, elaborado um planejamento, e é um planejamento diante de nutrição celular. E hoje a gente sabe que a cronobiologia está em alta, porque se a gente não dorme, se a gente não respeita o ciclo circadiano, a gente não tem nutrição. E a gente produz melatonina dormindo. A gente modula insulina, GH, dormindo. Né? A gente ativa a fase 3 de detoxicação do fígado
dormindo. Então, deixar essas células menos atentas, menos ansiosas, é nutri-las. Dizendo aqui, pronto, já tem um alimento, então você já pode dormir. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com os jejuns, que é muito, né, já teve muita moda, mas de vez em quando a gente, eu vou fazer déficit calórico para emagrecer, vou ficar sem comer. Vai piorar o sintoma, porque não vai estar nutrindo. Então, respeitar a cronobiologia, o ciclo circadiano, a gente sabe que, e é uma coisa bem interessante, que jejum, tem estudos muito bacanas, jejum, mas é jejum noturno, não é jejum diurno. Clara, mas é interessante que a gente passe um tempinho, não acorde e coma logo depois. Sim, a gente tem que fazer com que esse cortisol entre em homeostasia, a insulina também, para depois a gente se alimentar. Também alguns estudos mostrando que depois de 1 hora que a gente acorda, é que é interessante a gente fazer a primeira refeição, né? Onde a gente vai estimular o trato gastrointestinal com um chá, com os fitoquímicos, trabalhar a digestão para não hipersensibilizar essa insulina. Então, a obesidade, a ansiedade, a depressão, ela está diretamente relacionada a uma desnutrição celular, né? Que a gente precisa ter um olhar bem atento diante da clínica, porque o corpo ele vai mostrar sintomas, mas da bioquímica também, que está ali precisando resguardar essas células. Sim. Ana Paula, ela compartilhou aqui no chat. O pessoal tá bem tímido hoje, só no chat, viu? Mas Tá obrigado, bom. viu? Vocês estão participando aqui pelo chat. É uma brincadeira, viu, Ana Paula? Ela coloca assim, que ela é uma paciente fibromialgica e que ela sente muitas dores, e principalmente quando ela está próxima ao calor do fogão, na quentura do fogão. E também ela enfrenta depressão, o que por muitas vezes impossibilita de fazer as próprias refeições, Uhum. e ela fica muito triste com isso. Ela pergunta o que deve fazer, né, se você teria alguma sugestão. Desde muito cedo apresentou algumas restrições alimentares, intolerância à frutose, lactose, e quando fica muito mal, ela come muita coisa errada, entre aspas, errada entre aspas. Uhum. Uhum. Quem não, quem está ansioso e nervoso e com um prato de salada, assim, de fato, eu parabenizo, né? Eu não consigo. Eu me lembro logo do meu chocolate, que é o meu afeto em comida. Mas, Ana Paula, a fibromialgia, ela é uma doença multifatorial e mostra uma inflamação, né? Cuidar desse intestino. Se ir ao fogão é algo que lhe, né, impossibilita a funcionalidade, fica com a funcionalidade comprometida, vê preparações que não precisem desse aquecimento, sabe? Preparações que a gente pode estar elaborando sem diretamente levar ao fogão. Hoje em dia, a gente possivelmente possa sugerir até a modernidade, a airfry, que é algo que coloca e não precisa ficar tanto tempo perto do fogão também, né? Mas ter acesso a esses alimentos, ou também nutrir esse corpo pela manhã com alimentos, né, vivos, que não precisem de aquecimento, de cozimento, para depois fortalecer e preparar. Eu fiquei na dúvida se a pergunta seria algo, uma sugestão para incluir na rotina alimentar ou sugestão de como preparar o alimento, sabe, doutor Adriano? Você pode esclarecer isso, Ana Paula, se a sugestão que você pede em relação ao modo de preparo ou algum tipo de alimento específico? Tá, a Jéssica até fez uma brincadeira aqui, que ela disse que a Jéssica é estudante de medicina, ela fala aqui que como fazer medicina com transtorno de ansiedade generalizado sem café. Ai, vai ter que me ajudar com o doutor Adriano aqui.
Eita, danada. Aí o sono, hein? Faz o quê com esse sono, meu Deus? É A cafeína complexo, né? Agora é é. interessante, eu achei muito curioso o que você falou dessa história da célula atenta, né? Hipervigilante, né? É, eu achei curioso isso que você fala, porque assim, remete a isso, meio que isso que Jéssica está falando, porque ao mesmo tempo que é meio que é como o jejum também, né? Parece que eu não sei que mecanismo é esse, mas é como se a pessoa fosse impelida a fazer algo que piora o processo, né? Uhum, Ela está imersa num ciclo que é um ciclo que se retroalimenta, né? Não é isso porque mesmo. existe uma inflamação, mas o movimento que esse corpo faz é de manutenção dessa inflamação, Isso. É né? a mesma coisa de estar com a célula de. Pronto, tá com um carro, ligando o carro, ele sem gasolina. Ele até dá arranque, mas ele não vai usar toda a reserva até pra, né, fazer a cisão, quebrar, sei lá o quê. É. Ana, A cafeína traz um pouco disso, né? De dar aquela energia, aquele gás. Eu vou, mas não vai até distante, não. É igual um corredor, um maratonista. Ah, vou tomar cafeína, eu corro 5 quilômetros, mas você não corre 10, se não se alimentar direito, se não tiver uma boa nutrição, se não tiver um bom planejamento energético, uma boa qualidade de aminoácido, de carboidrato, né? Que hoje em dia não pode ninguém falar em carboidrato, que engorda. Não, dá energia para produzir. Um bom carboidrato faz toda a diferença em todo o processo nutricional do ser humano, em todas as fases da vida. Até o diabético precisa de carboidrato, né? com certeza. Ana Paula esclareceu aqui, ela falou que é quanto ao modo de preparo. Sim, o modo de preparo. Então, ver receitas que não precisem levar, principalmente durante, né, o iníciozinho do dia, porque eu atendo pacientes com fibromialgia e o horário mais crítico é pela manhã, né, que as dores estão mais, né, evidentes, e ver a tecnologia, né, um airfry, alguma chapinha, né, para poder aquecer, para não ficar, né, no fogo durante tanto tempo. Separar um dia para fazer, para não ter que todos os dias fazer, né? A gente fazer um processo de congelamento também, porcionamento, para não estar tendo que todos os dias estar tendo que cozinhar. Entendi. Ana Carolina, ela. Agora eu não entendi, Carolina, se isso que você colocou foi uma pergunta. É porque ela colocou assim: existe uma maneira de dosar na prescrição da dieta com uma pessoa com toque alimentar e ansiedade ao se alimentar exposta a outras pessoas por receio de julgamento? Eu acho que talvez seja uma pergunta. Acho que ela tá perguntando se existe uma maneira de dosar na prescrição alimentar maneiras para ajudar essa pessoa, né, no toque, por exemplo. Sim, quando que tem o toque quando está com ansiedade e come mais, é isso? Deixa eu ver a pergunta. Não, eu entendi que é na questão da exposição ao outro, né? Porque às vezes a Sim, pessoa tem maneirismos ou tem comportamentos muito repetitivos e ela fica com vergonha de se alimentar na frente de outras sim, pessoas. Isso provavelmente deve atrapalhar a nutrição dela, né? isso. Trabalhar o sistema nervoso parasimpático, né? Magnésio, complexo B. Isso vai ajudar bastante né, nos manejos do Entendi. toque, né? Porque a hipervigilância na nutrição, no meu olhar, né, nada mais é do que um sistema nervoso simpático hiperestimulado e o parasimpático memórias, né, péssimas. A gente não pode descansar mais. Tem uma paciente que eu acompanho ela há mais de 10 anos e eu conversando com ela, a gente, né, trabalhando o planejamento alimentar, eu sugeri yoga, e ela é super adrenérgica. Ela é virar, pode pedir para ela fazer atividade física 200 vezes, ela vai fazer. E eu disse, você está precisando fazer uma yoga? Ela, não, você não me conhece, né? Tem mais de 10 anos que você me conhece, que eu venho, e você não está me sugerindo yoga? Eu disse, tô.
porque essa enxaqueca sem fim, que não passa com nada. Esse sono irregular, que eu sei que está perto da menopausa, que ela está com já pertinho aí da menopausa. Mas cadê o descanso, hein? Não, pelo amor de que é isso? Ninguém pode descansar, né? Então, a gente sabe que a gente tem alimentos que vão estimular, sim, o sistema. Fora cuidar do intestino, né? Que isso aí é algo fundamental para o sistema nervoso parasimpático, para esse descanso, para diminuir essa hipervigilância, o toque, a ansiedade, é nutrir com complexo B, com carboidratos. Eu vi subindo, acho que foi Jéssica que perguntou, me dê sugestões de carboidratos Foi saudáveis. Celina. Celina. Bem, carboidratos saudáveis, tubérculos, frutas, os legumes, isso são carboidratos saudáveis. Grãos, quando o paciente, né, quando o indivíduo digere bem esse grão, né, o feijão com arroz, que é tão abominado. A fruta ficou uma época que eu atendia paciente que dizia, doutora, mas fruta não pode. Como às vezes o ovo também não pode, né? Então eu lido com material de trabalho bem questionador, né? Com vilões, com um vilão mocinho, meu Deus do céu. Mas é porque o ser humano é muito complexo, claro. Demais, demais, demais. Tem uma paciente que eu acompanhava, eu conversando com ela, e justamente conversa sobre a história da fruta, dizendo que o médico tinha proibido dela comer fruta e tal, e não sei o que eu disse, mas e pode, ele proibiu comer fruta. Qual a fruta que ele proibiu? Foi manga, doutor. Ele proibiu eu comer manga. Eu disse, meu Deus, que absurdo. Tá, a filha dela disse, mas doutor, ela só não tá contando pro senhor que ela come 10 mangas. Ah, exatamente. Mas é a mesma coisa, né? Come 10 mangas, aí proíbe um grande vínculo. Pois é, imagina, né? Imagine que sofrimento, gente. É igual a quem toma muito café para tirar. Meu Deus, acaba com a pessoa, não levanta nem da cama. Né? Quando a gente tem um útero hiperativo, então, enfim, uma bexiga hiperativa está com processo de infertilidade, meu Deus, quantas xícaras de café? 5 por dia, meu Deus do céu. A mulher querendo engravidar. Ai, Jesus, como é que pode? O que é que eu faço? Vamos diminuindo, né? Vamos reduzindo, porque tá ali bombando o cortisol. Tudo passa pela negociação, né? Você tem que negociar. Isso. A gente está quase finalizando. Tenho mais uma pergunta aqui, né, deixa eu ver quem foi que fez a pergunta aqui, acho que foi Jara, porque ela falou antes sobre obesidade e depressão, e aí ela perguntou se o inverso é verdadeiro, se existe relação da depressão e do baixo peso. Tudo, assim, eu acredito que seja também com medicamentos, né? Tudo vai depender da relação com a comida. Eu sou uma pessoa que, quando eu tô com medo, quando eu tô ansiosa, eu tenho que encher minha barriga para eu poder aguentar o tranco. Tem pessoas que trava, que não entra nada. Então, isso são de características, né, da personalidade, né, de como lida com o alimento, de toda essa história da tríade, enfim. Mas eu tenho pacientes que têm processo depressivo e que têm questões de dificuldade de ganho de peso. Até porque existe também a anorexia, né? Uhum. E é diferente do que a gente está falando, né? Mas são pacientes, são pessoas que passam por essa doença e que o vínculo com a comida é decisão, elas não podem, porque aquilo ali leva à morte, não leva à nutrição e não leva à vida, né? Então, existe sim, né? Pacientes com ansiedade, com processo de depressão, que perdem peso, sim. Tem as duas últimas perguntas aqui para a gente poder encerrar. Uma da Jaira, que ela pergunta sobre a inflamação intestinal, qual o tratamento, né, se faz para a inflamação intestinal, e a outra pergunta é da Jéssica, que tem uma relação com essa pergunta também, que ela pergunta como é que se faz essa avaliação da função intestinal, né, para você determinar se o intestino está inflamado ou não.
se existem exames laboratoriais, o que é que se faz para chegar a essa conclusão? Eu avalio a clínica do intestino sempre com algum médico, né, gastro, que vai poder fazer a partir de exames mais invasivos, endoscopia, colonoscopia, mas na parte clínica tem que descartar se é uma síndrome do intestino irritado ou uma doença intestinal inflamatória, tá? Como se diagnostica, o diagnóstico é médico, tá? E a nutrição vai, diante do diagnóstico, vai avaliar se é uma síndrome fúngica que está ali, né? Se é um supercrescimento bacteriano, se é a disbiose. Então, diante da anamnese, da rotina alimentar, do recordatório de 24 horas e dos sintomas e da parte bioquímica e de exames que o médico especialista vai estar acompanhando em conjunto, né? A gente não tem como cuidar do intestino só com a nutrição. Sim, com um gastro, né? Um coloproctor que vai estar ali em conjunto avaliando esses sintomas. E como tratar, vai avaliar qual é o alimento que está em hipersensibilidade, vai avaliar também não só o alimento, mas o comportamento, porque muitas vezes você mastigando melhor, né? Você conseguindo descansar, dormir melhor, a permeabilidade já melhora, né? Então, tá montando um planejamento não só a nível de alimento, mas também de hábitos. De fato, assim, são muitas perguntas, né? São muitas questões. A gente, infelizmente, está chegando no nosso tempo limite aqui. São 21 horas já. Eu vou só ler aqui o comentário de Ana Paula para a gente poder, para realmente a gente poder encerrar, porque ela escreve o seguinte. Ela escreve assim: doutora Maria Clara, já tive crise de depressão, que não conseguia comer e que fiquei com desnutrição grave. E em uma outra crise eu ganhei 30 quilos. Não compreendi essa falta completa e apetite na outra crise, muita compulsão. Ela está pedindo para você esclarecer, porque que numa crise ela teve uma perda tamanha e na outra ela teve uma compulsão alimentar. Se tem uma explicação para isso. Bem, eu acredito que o doutor Adriano vai me ajudar mais, porque assim, depende do gatilho, né? E às vezes não, a gente está misturando aí um termo compulsão alimentar, que é bem interessante, vou falar bem rapidinho, misturando com o comer transtornado. Porque o comer transtornado nada mais é do que essa dificuldade em poder olhar para o hábito, né? De poder cuidar. Compulsão é algo que acontece várias vezes. Então, eu acredito que aí, nesse manejo, que uma vez não comeu, diminuiu o consumo, e outra vez teve muito impulso, seria mais algo voltado para um comer transtornado, né? Então, a gente poder fazer essa diferenciação da compulsão. O que eu acho que ficou claro na nossa conversa, Clara, é que de fato existe uma relação muito, muito impressionante, né, na questão do alimento e da saúde mental, né, no ato de se alimentar, como você bem chamou atenção para isso, né, no ato de se alimentar, no tipo de alimento, na forma como você se alimenta e você se nutre, né, porque não é só comer, é se nutrir. Eu acho que você chamou muito atenção para isso e ficou muito claro a relação disso com os possíveis transtornos mentais ou com a possibilidade de você cuidar melhor de um transtorno mental se você estiver bem nutrido, se você estiver orientado nesse processo, não é? Então, acho que isso ficou muito claro para a gente, né? E acho que as pessoas elas podem perceber a importância disso com o processo, né? Assim, as pessoas elas comem hoje de uma forma absolutamente acho que equivocada, porque é muito pelo apelo, né? Muito pelo apelo comercial, é muito pelo que está à mão. Eu sei que e às vezes a gente estava falando da insegurança alimentar, da dificuldade de acesso ao alimento, mas em grande parte a dificuldade maior é de acesso à informação, né? E às vezes acesso à informação e acesso
ao entendimento da importância disso, porque às vezes as informações até as pessoas têm, mas elas não estão dispostas a agir e se comportar de uma maneira diferente em relação ao alimento. Então, acho que tem uma série de questões aí que são muito complexas, né? Mas eu queria que você desse suas palavras finais, que você, enfim, falasse um pouquinho para a gente poder encerrar. Gostaria de agradecer novamente o convite. É um tema que eu amo falar. Se eu puder hoje ter tocado em algum pontinho de cada um de vocês, diante, né? Se antes escolhia algo que causava aquele desconfortozinho, e agora vou pensar melhor e poder não escolher aquilo, né? Eu já estou com o meu dia ganho, né? E que a gente possa juntos poder divulgar, né? A nutrição, ela é fundamental para que a gente possa ter boas relações, que a gente possa ter energia, que a gente possa estar nutrindo a si e ao outro, né? Compartilhar de momentos nutritivos, né? O que a gente come não é lixo, o que a gente come é vínculo, é afeto, é algo que nos move. Então, realmente, a informação é algo que a gente tem que estar divulgando, estar cuidando, o autoconhecimento também, porque muitas coisas que são boas para mim podem não ser para doutor Adriano, né? E se a gente puder, eu já fiz até uma postagem dessa no Instagram, já tem um tempo, acho que tem mais de 2 anos, que é observar algo que não faz bem para a gente, algum alimento, tal alimento é bom ou não é? Coma, observe como é que ele, né? Como é que é a sua digestão diante daquele alimento. A mesma coisa, será que eu ir para tal lugar vai me fazer bem? Você tem que ir, você tem que experimentar. Então, que a gente possa experimentar aí de bons alimentos, né? Boas mesas para estar podendo compartilhar da nutrição e o afeto da melhor forma possível. Clara, muito obrigado, viu? Só posso agradecer, né, a sua generosidade de estar aqui com a gente, dividir seu tempo, né, trazer aqui informações e conhecimento para todos nós. Muito obrigado mesmo, viu? O Insight Coletivo agradece. Queria avisar que semana que vem a gente vai ter encontro, porque nós vamos ter um encontro presencial dos colaboradores, dos financiadores do projeto. A gente vai ter o primeiro encontro presencial dos financiadores do projeto. A gente vai fazer um jantar semana que vem com o pessoal que está né, no financiamento, para, enfim, traçar os rumos aí do Insight Coletivo 2024. Então, gente, muito obrigado a todos, obrigado a Adriana, Ana Augusta, Ana Carolina, saudade, viu, Ana Carolina? Depois eu vou conversar com você no Instagram, você conversar com a gente aqui. Ana Paula, Jaira, Jéssica, Jordana, Jussara, Keile, Liliana, Luciana, Maria Clara, que está aqui, Maria da Guia, Maria de Fátima, Celina, Veríssimo, muito obrigado a todo mundo que passou esses momentos aqui com a gente. Boa noite e até a próxima. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Insight Coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental.